Olá, a professora vai falar um pouquinho rapidamente sobre a arquitetura contemporânea brasileira. Tem vários projetos arquitetônicos de grande destaque, mas para o vídeo não ficar tão extenso, a professora vai falar apenas de dois projetos arquitetônicos importantes do nosso país, tá bom? Vamos começar então falando sobre, uma obra de Oscar e Portinari, que é a Igreja de São Francisco de Assis, como vocês estão observando aí no slide. Essa igreja, na realidade, ela é conhecida como Igreja da Pampulha. Ela foi inaugurada em 1943. Ela faz parte de um conjunto arquitetônico projetado por Oscar, a pedido de Juscelino Kubitschek, que era o prefeito de Belo Horizonte nessa época. Em 1940, Minas Gerais ela passava por grandes mudanças em relação à arquitetura, tá? A arquitetura estava sendo mais avançada, mais moderna no nosso país. Juscelino Kubitschek, ele projetou um conjunto arquitetônico de Pampulha, que eram vários elementos arquitetônicos, que foram criados em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, mas em Brasília em si. Temos aí o museu, tá? A casa de baile, o iate de tênis clube e a casa de Kubitschek, que era onde ele passava os finais de semana. Além de Oscar assinar os projetos, também as igrejas possuíam bastante jardins. E esses jardins foram elaborados, planejados pelo paisagista Burle, que foi um grande artista reconhecido mundialmente. Ele teve mais de 3.000 projetos e esses 3.000 projetos foram desenvolvidos em 20 países. Já os painéis ficaram na responsabilidade de Cândido Portinari, tá? E o azulejista Athos, os mosaicos por Paulo e as esculturas por Cestiati, tá? Que foi um grande escultor mineiro. Como vocês podem observar, aí é o fora e dentro da Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos também a Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida, tá? Que é um patrimônio religioso e artístico. Esse patrimônio, ele é um estilo mais futurista, moderno, também foi projetado por Oscar, tendo o cálculo, da estrutura arquitetônica por Joaquim Cardoso. É um patrimônio histórico, tá? Ele utilizou bastante temas religiosos, tá? Vultuosas esculturas. Nessas vultuosas esculturas eram os 4 evangelistas em bronze. Cada escultura tinha mais ou menos 3 metros de altura, sendo a 4ª escultura era um pouquinho afastada, porque eles falavam que era o apóstolo João que estava conduzindo os demais apóstolos, tá? Essa obra foi executada por Dante Crossi em 1968. Como vocês podem observar no slide, o monumento foi construído na capital federal, foi lançada em setembro de 1958, foi inaugurada na realidade em 1970. A igreja tem 17 pilares, sendo apresentados esses pilares com as 2 mãos voltadas para o céu em oração. E ao lado da igreja tem o campanário, que é composto por 4 sinos. Foi um presente da Espanha para Brasília, capital federal. No interior, se há os vitrais em fibras de vidro, com as tonalidades azul, verde, branco e marrom. Mariane e Alfredo, eles fizeram parte dessa arte. Mariane, ela ficou com um projeto, do vitral, sendo ela a única mulher que integrou nessa equipe de Oscar, nessa construção dessa catedral em Brasília.
Na catedral tem 3 anjos, como vocês podem observar aí no slide. Esses anjos, tá? Ele foi feito por Alfredo, com a ajuda de Dante, tá? Eles ficam suspensos por uns cabos de aço. Athos e de Cavalcante, tá? Eles destacaram suas obras, né? No qual produziu paisagem de vida da Mãe de Jesus, Maria, no pilar, bem na entrada da Via Sacra, né? Tem as obras de Cavalcante, tá? E também o Vaticano, né, fez doação, na época era o Papa Paulo VI, né? E nessa doação que ele fez, logo abaixo do altar ficava uma cripta, que é em granito preta, onde foi sepultados os arcebispos. Também fazia composição nessa catedral, né, a réplica, né, de Pieta, que é de Michelangelo, e também a estátua de Dom Bosco, que foi o que falou que ia surgir Brasília, como vocês podem observar aí na imagem. Temos também a cruz de madeira, feita de pau-brasil, que essa cruz ela foi realizada na primeira missa em Brasília, na Praça do Cruzeiro, tá? E então na praça foi colocada uma réplica dessa cruz. Então trouxeram a cruz para a catedral, a cruz original, e colocaram uma réplica na praça, tá? E por fim, o batistério. Esse batistério é o que? É uma arquitetura, ela é ovoide, tá? A sua cúpula pode ser vista do parte exterior da igreja. Eles dizem, né, as pessoas dizem que significa uma hóstia sagrada, tá? As paredes são todas de cerâmica, tá? Pintada em 1977 por Athos. A cúpula do batistério é feita de textura, que essa textura ela reproduz movimentos no qual eles falam que é a energia do Espírito Santo no momento dos batismos. A pia batismal ela é toda de mármore e recebe os rituais, né, dos bebês para as famílias no processo do batismo. Bom, qualquer coisa retoma o vídeo, faça anotações no caderno de vocês e obrigado pela atenção.